Sejam muito bem-vindos a esse terceiro e primeiro episódio que eu tinha parado de postar aqui para Terceiro e vocês. primeiro é bom. Terceiro e primeiro é foda. Eu estou com um grande amigo meu É, aqui jovem. e hoje a gente vai começar esse podcast de uma forma totalmente diferente. Talvez você tenha já visto vários podcasts aí, os caras falando, um sentado do lado do outro, mas esse podcast é diferente, é na cadeira com o Felipe. Eu estou aqui com meu amigo Daniel, ele é empresário, ele tem quantos anos? Eu tenho 41. 41 anos, dono Sei da. que não parece, mas Parece mais velho, já rodou muita estrada de chão, que né? isso, Varão. Aí já. Sua obrigação é deixar eu com 35. É isso mesmo. E hoje eu vou fazer um estilo de corte de cabelo nele aqui. O meu intuito aqui, além de cortar o cabelo dele, ajudar no tempo, entregando tempo, exclusividade, praticidade para ele, a gente vai trocar uma ideia e a gente vai transbordar para você como que funcionou para ele poder chegar aqui. Para quem não sabe, ele é advogado, ele começou no ramo da advocacia há um bom tempo atrás. Hoje ele tem um escritório de... A gente lida com um ecossistema exclusivo para e-commerce. A Isso. gente atende a área jurídica, a área de marketing, loja virtual, atendimento principalmente na área de branding e marca, que é o Uhum, principal aqui, né? E uhum, também a gente faz uma consultoria financeira para o dono do e-commerce fazer capital de giro, né? Então a uhum, gente faz todo o trabalho da empresa dele junto ao banco para melhorar rating, para adequar toda a documentação mesmo, o perfil, vamos dizer uhum. assim, né, de consumidor, de pagador desse cliente, para que ele tenha bons créditos e a gente consegue conectá-los com bancos para pegar esse crédito a taxas atrativas para Uhum. poder trabalhar, né? Principalmente o e-commerce, a gente fala muito que ele precisa trabalhar com dinheiro que não é o do caixa. Sim. Na verdade, qualquer empresa ela precisa se atentar sempre a isso, né? A Uhum. gente, inclusive, tem um produto aqui nosso, que é uma marca registrada, inclusive, que chama Pense Fora do Caixa. Porque muitas Diferentinho. vezes, o empresário ele pensa em crescer, em expandir com o dinheiro que ele tem em caixa. E esse é o pior dinheiro para ele fazer, né? Porque Uhum. se ele, porventura, um planejamento foi mal feito, ou precisou ser refeito, ou passou por uma intempérie, vamos dizer assim, de mercado, igual, por exemplo, pandemia. Uhum. Se o cara está crescendo a empresa dele e aí veio a pandemia, ele não conseguiu continuar a operação porque o caixa dele estava alocado numa expansão. Sim. Então, o que a gente faz é trazer isso para o empresário para que a gente levante crédito para ele a custo importante, bom, né, para o Uhum. mercado, e aí ele consegue fazer a expansão do negócio, aí no caso do e-commerce, alugar galpão, se for o caso, ou fazer importações, comprar novos produtos, trabalhar principalmente a parte de branding, porque, Caraca. porque como a gente veio, né, eu quando comecei a atuar juridicamente falando, foi para a propriedade industrial. Uhum. Então a gente cuidava de marcas, tanto do registro, mas da gestão dessa marca, e também na parte do direito intelectual, da propriedade intelectual. Então, Sim. um designer quando cria um logo, uma pessoa quando cria uma música, um escritor quando escreve um livro. Então, como a gente tinha muito infoprodutor na nossa carteira de cliente, por Uhum. causa dos registros dos nomes das imersões, então a gente registrava as marcas deles, dos eventos, imersões, produtos, e também registrava o material. Caraca. Então a gente acredita na força que é a marca própria, né? Aham. E 2024 para cá, o Mercado Livre, que ainda é, né, a principal plataforma de e-commerce do marketplace hoje no Brasil, ele adotou uma postura similar ao da Amazon, que já vinha nos Estados Unidos, que era você desenvolver uma marca própria. Então ele meio que está obrigando o lojista a ter marca própria. Caraca. Só que não é que é obrigar o lojista. Na verdade, o lojista ele pode operar no Mercado Livre sem marca própria, não tem problema. Uhum. Mas ele colocou como requisito para você se tornar uma loja oficial na Sim. plataforma, e a loja oficial por si só, ela, quem vai comprar, por exemplo, né? E já tem medo de golpes na internet, etc. E do produto não chegar, ou chegar de má qualidade, ou não ter pós-atendimento, ele vai preferir fazer essa compra numa loja oficial, porque ele Sim. tem ali uma credibilidade que o Mercado Livre validou aquela empresa. E além disso, o Mercado Livre dá outras possibilidades para quem tem a loja oficial. Então o cara tem lá 220 caracteres para ele escrever no título do anúncio dele. Sim. Enquanto o lojista que não tem marca registrada, loja oficial, ele tem 60 caracteres. Então, Caraca. quanto que isso influencia? Na hora que você vai buscar alguma coisa para comprar, você vai pesquisar lá, por exemplo,
pente para máquina de cortar cabelo masculino, algo Uhum. assim, um exemplo. Então, essa frase que você digitou, quem tem a marca já registrada e a loja oficial, ele tem condições de mapear as perguntas que o cliente dele faria na hora de fazer a pesquisa. Funciona basicamente como o SEO do Google, né? Uhum. Quando você constrói um site, você coloca no corpo do seu site, no conteúdo que você coloca ali, através dos blogs e da própria escrita do site, possíveis palavras-chave ou frases-chave que o seu cliente geralmente busca para quando ele quiser isso no Google, o Google casar com aquela informação do seu site e recomendar o seu site como mais completo na informação que aquele cara precisa. Caraca, mano, dessa eu não sabia não. Esse é o SEO, né? Uhum. E aí, no caso do Mercado Livre, o fato do cara ter a possibilidade de colocar 200 caracteres, 220 caracteres no anúncio, faz uma diferença absurda nesse ponto. Uhum. E também ele tem as possibilidades de ficar ali na primeira página, né? Eu já ouvi muito no meio digital que se você quer esconder um corpo, você coloca na segunda página do Google, né? Porque Sim. ninguém chega até lá. Você pesquisa na primeira página, você já vai ali para o site que você quer, já encontrou o produto. E a mesma coisa acontece no Mercado Livre. São 52 anúncios na primeira página. E o Mercado Livre ele posiciona dentro desses 52 os anúncios de catálogo. Uhum. E os anúncios de catálogo eles só são permitidos para quem tem marca própria. Então, ou seja, o que a plataforma fez é valida sua marca para que você tenha esses benefícios. E o que o mercado do e-commerce fala através desse movimento do Mercado Livre, né? Uma visão nossa aqui de business já desde 2019. É assim, galera, se profissionalizem, porque o jogo vai ficar mais profissional, Uhum. você vai precisar desenvolver produtos com a sua marca, e ao desenvolver produtos com a sua marca, o lojista, alguns ainda não enxergaram isso, mas ele ganha uma possibilidade de escalar o faturamento dele mais fácil ou mais rápido, vamos dizer assim, Sim. do que se ele permanecer no marketplace o resto da vida, né? Caraca, que loucura, hein? Porque quando você está dentro do marketplace, você lá, por exemplo, Felipe, quando você foi comprar qualquer produto que você comprou no Mercado Livre recentemente, a sua decisão, ela não foi por causa da marca. Talvez a loja oficial foi uma decisão, mas aí você tem 3, 4 lojas oficiais, beleza, você escolhe entre 3 ou 4. Uhum. Mas você não optou ou não optou por falar, não, eu vou comprar nessa loja dessa marca. Sim. Então, geralmente, o cliente, quando ele compra no marketplace, o que atrai ele é o próprio check da loja, porque aí Uhum. é uma confiança, é o preço, é o frete grátis e muitas vezes até mesmo a reputação, o que as pessoas falam daquela loja, né? Essa Uhum. questão da reputação, ela já é, isso é um ponto-chave, assim, tanto é que o Uber faz muito esse sentido, qualquer empresa que você vai contratar de um terceiro, comprar ou contratar que você não conhece, a reputação é o primeiro quesito que você olha. Por isso que o Reclame Aqui, inclusive, se tornou uma empresa bilionária, né? Porque Caraca. o cara criou uma plataforma para que você reclamasse de um produto ou de um serviço e ali a empresa tem a oportunidade de se manifestar, né? Então, receber reclamação não é ruim. O Uhum. ruim é você não tratar aquela reclamação ali, né? Sim. Então, no caso que a gente enxerga é que esse cliente, ele hoje, vamos supor, eu tenho uma loja no Mercado Livre, eu trabalho lá, né? A gente, além de atender Mercado Livre, a gente também opera, nós temos nossas lojas lá. Uhum. Então, a gente vende produtos de utilidade doméstica. Quando o cliente ele compra lá da gente, por exemplo, uma marmita, marmitinha, pote de marmita, Sim. ele não está comprando lá por causa da nossa marca, hoje, né? E Uhum. aí a gente está desenvolvendo o trabalho de marca nessa loja para que a gente, ao longo aí tem que ser um prazo, a gente entende aí que é de 1 a 3 anos, a gente consiga contactar esse cliente ou gerar valor suficiente através da entrega, do pós-venda, do produto, para que ele, ao invés de voltar no Mercado Livre para comprar de novo, ele vai buscar a gente no site. E aí a gente vai Caraca. relacionar com ele na rede social, no WhatsApp, a gente vai desenvolvendo caminhos. Porque quando eu tiro ele, quando eu tenho uma relação com ele já, e ele decide comprar da minha loja, ele entrar no meu site, eu tenho uma margem maior do que a margem que eu tenho no Marketplace, Uhum. porque eu não tenho custos
que eu tenho no marketplace, né? Então eu consigo trabalhar uma margem melhor e consigo trabalhar com ele uma fidelização, relacionamento. Então eu faço um programa de fidelidade, eu faço cupom de desconto, Nossa, isso é uma boa, hein? eu chamo ele de forma ativa, por exemplo, perto do aniversário. Então as estratégias são inúmeras, né? Aham. Então o nosso objetivo principal é cuidar do e-commerce como um todo e olhando para esse lado. Hoje você é um vendedor e amanhã você vai ser um empresário do e-commerce, que é coisa Caraca. totalmente diferente. E, tipo, dessa parte, assim, tipo, tudo que você desenvolveu, nesse quesito, tipo, de todo esse e-commerce, toda essa estratégia que você criou, o que que você teve que trabalhar? Porque eu acredito muito que, antes disso, vem o Daniel Pessoa. Uhum. Vem o Daniel Pessoa, não vem o Daniel, antes de vir o Daniel empresário, vem o Daniel Pessoa. É o CPF, né? É, o CPJ. CPF. Eu acredito que o CPF, ele tem que ser muito mais forte que o CNPJ. Por Uhum. quê? Se o CPF não for forte, cara, como que vai ter estrutura para aguentar a lidar com pessoas, a lidar com funcionários? E qual que é o tipo de mentalidade, assim, que você teve que desenvolver nessa parte, assim? Eu acredito que todo empresário não desenvolve mentalidade, a maioria não desenvolve. Só começa, né? Na verdade, tem, são vários cenários, né? Uhum, Eu comecei a empreender muito cedo, uhum, obviamente sem estrutura e do meu jeito, né? Ou seja, eu não falo nem que é empreender, eu queria ganhar dinheiro de uma forma que eu conduzisse, vamos dizer assim, o processo. uhum, E aí eu tomei muito ferro, eu errei muito, eu perdi dinheiro, eu fiz muita coisa errada, né? sim, E eu, na verdade, isso me ajudou a me tornar o Daniel que eu sou hoje, uhum, mas um ponto-chave na minha visão foi que, a partir desses erros, eu consegui identificar quais áreas eu precisava aprender, uhum, né? desenvolver. Isso. Eu comentei até hoje com um colaborador nosso, pela manhã, que e ele já teve uma empresa, né? Ele teve uma agência de marketing e aí fechou, ficou um ano operando e fechou. Aham, E eu falei com ele o seguinte: a gente tem que tomar cuidado, porque no Brasil há um discurso muito bonito de que você lutou, que você luta e que é batalhador. bonito você tipo começar de qualquer jeito e tal, Uhum, sabe? E aí acaba que as pessoas, de modo geral, não se preparam para se tornar empresário. Eu uhum, não me preparei para tornar empresário. Por isso que hoje eu, quando tenho clientes que tiveram, estão onde eu já tive, ou que nos buscam para começar o negócio, eu falo, cara, primeiro se prepara. Então uhum, vamos lá, olha para isso, olha para aquilo. E aí eu começo a levar para ele o conhecimento que faltou para mim lá, mas que eu adquiri. uhum, A um custo muito mais caro, né? Porque uhum. o que significa o custo mais caro? Me custou mais tempo, me custou Dinheiro. dinheiro, me custou emocional ao longo do tempo, né? O emocional que eu digo não que os negócios que eu abri me deixaram em depressão, mas custo em emocional O porque estresse no dia, né? porque quando você fecha um negócio, quando aquele negócio não deu certo, ou quando aquele, sei lá, quando eu falo um negócio, eu tenho, por exemplo, um grande amigo de infância que me procurou recentemente, falou, cara, e ele tem 20 anos de empresa, numa grande empresa, a esposa trabalha num banco também, e Uhum. ele falou assim, cara, a gente quer empreender. E aí a gente já começou a montar um projeto, eu hoje comercializo semijoias e tal, e a gente acha um fornecedor bom, a gente quer desenvolver marca. Eu falei, cara, Massa. excelente, top, a gente já está vendendo X mil reais. Caraca, que da hora. E eu falei, pô, cara, que top, vamos lá. Eu fiz com ele uma call que ele queria, ele falou assim, cara, como é que você me ajuda nisso? Aí eu falei, deixa eu fazer uma reunião com você primeiro. Aí eu trouxe um monte de questões para ele. Falei, ó, seu faturamento no mês de dezembro, inclusive, né? Falei, ó, não considera o mês de dezembro como uma chave, principalmente que você está começando, porque o mês de dezembro é um mês de presente, então Uhum. é natural um crescimento, né? Ele não reflete muitas vezes o ano inteiro do seu O negócio. dia a dia, né, vamos dizer assim. Porque é sazonal, né? Então, Uhum. no mês de dezembro, se você tem um produto, principalmente essa venda informal, e você bate na porta da pessoa, dá prazo, vende lá na caderneta, né, no fio do bigode, você acaba vendendo. Então, ele fez um faturamento, não é um faturamento expressivo, né, óbvio, mas ele fez um faturamento e eles falaram, cara, eu acho que a gente quer avançar nisso. Eu falei, excelente. Agora vamos fazer o seguinte, vamos começar a contabilizar e precificar o produto de forma profissional. Uhum. Então peguei para ele e falei, ó, na sua precificação hoje,
você faz o quê? Eu compro, portanto, coloco lá um valor em cima. Ele faz o investimento, né, primeiro. Ele compra o produto e aí coloca a gente chama de markup, né. Uhum, Então ele coloca, por exemplo, 2,5 de markup. Então você comprou por 100, você vai vender por 250. E eu falei: "Perfeito, esse é o modelo de precificação, né. Só uhum, que você conhece seus custos fixos?" Aí ele: "Como assim?" "Não, seus custos fixos, porque hoje você faz da sua casa, você usa seu telefone, né, que às vezes você já tipo assim, você já usa, você não contabiliza aquilo, porque é um uhum, telefone seu, então você usa o seu tempo, que o empresário ele precisa ser remunerado, que é o prolabore, né. uhum. Muito empresário Pagamento confunde dele, o salário dele, né? muito empresário confunde o lucro com o prolabore, então ele vive de um lucro, e lembrando que lucro ele precisa ser distribuído uma vez por ano, se você tira lucro todo mês da empresa, você precisa avisar na Receita Federal que você está antecipando, né. Como assim? O que que é a diferença de lucro? Por exemplo, eu tenho meu público são todos barbeiros, né? Uhum. Desculpa até te E tem interromper. muito não, e tem muita confusão E nesse tem aí, né. muita confusão, porque o cara não sabe o que é lucro e o que é prolabore, ou seja, que é o que a empresa tem ali de faturamento para poder fazer um investimento, para poder comprar produto, uma pomada, algo do tipo. Uhum. Qual que é a diferença dos dois, assim, de um para o outro? Tá, vamos lá. Prolabore, né, prolabore ele vem do latim que é pelo trabalho. Uhum, Então, ou seja, a remuneração do empresário chama prolabore. A do uhum, empregado é salário. Em uhum, termos em termos práticos é a mesma coisa, uhum, certo? Em termos fiscais não, mas em termos práticos sim. Então pode-se falar, vamos dizer assim, de uma forma inicial, né, para um público que não conhece muito de business por si só, que ele precisa ter na empresa dele um prolabore uhum, e ele precisa ter um lucro. uhum, Então, por exemplo, eu atendo X pessoas por mês e eu faço um faturamento de R$ 20.000 por mês. uhum. Perfeito. Então, você tem que ter ali quais que são os seus custos fixos, né? Então, o custo fixo. Fala aí. Parando aqui já já nossa entrevista, já já vamos voltar lá junto com o Daniel. E o seguinte, eu tô aqui para te mostrar esse sistema da Amenai. Talvez você tenha um cliente que justamente ele fala com você ali no seu dia a dia, manda mensagem, você está atendendo o cliente, você não consegue responder ele. Eu vou te mostrar um sistema que você consegue criar um agente de IA para responder como se fosse você. Vem cá comigo, ó. Eu vou começar a gravar minha tela aqui para você. Vou gravar aqui agora em 3, 2, 1. Vamos lá. Eu estou aqui com ele aberto nas minhas mãos, no meu tablet aqui, e vou te mostrar. Ó. Aqui você consegue fazer o treinamento básico, seja o máximo específico possível. Explique para ela como é o nome dela vai ser, como é o nome da sua empresa, a descrição da sua empresa, que você pode colocar todas as instruções que você quer que ela siga certinho. Além disso, na hora de conversar com o cliente, você vai reparar aqui que tem uma aba de dúvida do cliente e a resposta, dúvida do cliente e a resposta. E assim você vai deixando mais dúvida do cliente conforme seus clientes já chegam para falar, para perguntar do seu serviço ou para agendar, ela vai fazer justamente isso. Ela agenda o cliente para você, tira a dúvida dele e ainda mais, manda preço. Você pode deixar mais específico possível. Além disso, ó, você pode deixar também os seus horários, você pode deixar o link do site, caso o cliente queira saber mais. Fala, ó, aqui está o link do site, deixa mais específico para ela. Outra coisa também, pode colocar os valores do serviço também, tá? E ainda mais, se você tem planos de assinatura, algo do tipo, você pode colocar. Felipe, eu faço disparo uma vez ao mês para o cliente para ele retornar para comprar o meu serviço. Então tá aqui, ó. Aqui você pode fazer o disparo, seja aquela promoção que você vai fazer para o seu cliente uma vez ao mês, você pode fazer esse disparo também. Talvez aquele cliente que volta uma vez ao mês, você pode mandar também só para essa pessoa a mensagem para ele voltar. Fala fulano de 15 em 15 dias, você pode fazer justamente isso. Sabe aquele cliente que você acabou de atender e precisa fazer um retorno pós-venda depois de 2 dias e também mandar mensagem depois de 15 dias e duas dias depois para poder lembrar ele de voltar a comprar o seu serviço de novo, você pode fazer isso também. Além disso, você tem um painel de dashboard aqui, ou seja, de entrada total, de entrada, saída, tudo isso você pode olhar aqui todos os gráficos como que tem sido para você no seu dia a dia aí. Ó, e aqui, ó, Felipe, eu tenho colaboradores que trabalham junto comigo, trabalha por comissão. Então aqui você pode deixar os seus colaboradores, total de comissão que ele vai receber, a pagar, que está pendente. Tudo isso você pode deixar aí as vendas, você pode ver a performance de venda também da pessoa que trabalha com você.
E também tem a questão dos planos de assinatura, ou seja, se tem os planos de assinatura aí, você pode deixar aqui, ela vai contabilizar isso e toda vez que um cliente não pagar a assinatura, ela não vai agendar e vai avisar o cara junto com o sistema que você usa também, que eu indico totalmente o Asas. Fechado? E aqui também tem a parte da agenda. Você pode colocar aqui, tem a sua agenda, tem os clientes. Aqui você pode colocar o serviço, os clientes ao seu favor, todos os clientes da sua agenda você pode colocar e muito mais, tá bom? Vou deixar aqui para você 15 dias grátis para você usar. Vou deixar o link aqui do site deles para você usar certinho, tá bom? Vamos voltar lá para nossa entrevista e use com moderação, que eu sei que vai facilitar para você. Bora! Colabore. Eu tenho lá 20 mil. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar o custo fixo da empresa dele. Qual que Uhum, é o custo fixo da empresa dele, por exemplo? Tudo que ele gasta, que independente da quantidade de clientes que ele atender, não, esse custo não muda. uhum. Um custo variável no seu segmento, por exemplo, aquela pasta ali que você usa. Essa Quanto pasta, mais clientes formato. você atender, mais disso você precisa comprar. Então, Uhum, se você atender 1.000 pessoas, você vai ter um custo maior disso, mas uhum. está atrelado à sua venda, à sua receita. Agora, se você não atender ninguém, por exemplo, pode entrar. Pode entrar. Se você não atender ninguém, por exemplo, você vai ter um custo, por exemplo, vamos supor que você tem um custo de R$ 2.000. Uhum, Se você atender 2 pessoas, você tem esse custo. Se você atender 1.000 pessoas, você continua tendo esse custo. uhum, Isso numa empresa é o quê? Aluguel, aluguel, luz, telefone, água, custo fixo. Custo uhum, fixo, né? Um funcionário, de alguma forma, ele entra no custo fixo. A uhum, comissão não, mas o funcionário entra, o salário. Porque é independente se você, vamos supor que você tem uma pessoa que agenda, né? uhum, Então você tem aquela pessoa que você vai pagar um salário mínimo para ela, independente se você tem 2 ou 10 clientes. Custo uhum, fixo. E o custo variável que ele vai ter que medir, tudo que ele gasta para poder prestar o serviço, uhum. né? Quando ele tem esse custo, ele chega, vamos supor que chega esse custo a 5, o custo fixo dele seja R$ 3.000 e o custo variável dele chega a ser a R$ 5.000. Sim. Então a gente está falando de 8, né? Uhum. Ele tem um faturamento de 20, beleza. Agora ele tem que definir o seguinte: quanto que ele quer receber de salário para trabalhar. Ou seja, se eu estou abrindo uma empresa, essa empresa tem que me pagar um dinheiro para me manter. Uhum. Sua vida Né? pessoal. Exato. Então, por exemplo, você mora, você come, você diverte, você treina, então tem lazer, bem-estar, moradia, tem tudo. Uhum. Seu carro, sua moto, enfim. E aí você tem um custo de 5.000. Então fala assim, cara, eu vou enquadrar minha empresa num custo de 5.000. Então a minha empresa tem que me pagar 5.000. Então a gente já foi de 8 para 13. Uhum. Né? Então, ou seja, a empresa significa que se eu faturar menos de 13.000 nesse ano, a minha empresa está me dando prejuízo. Porque ela não aguentou me pagar e não aguentou pagar os custos dela. Entendeu? E aí, a grosso modo, esses 7.000, eles seriam a margem de lucro. Caraca. Então, isso é uma conta de padaria, mas é uma conta que já funciona para o cara que está começando. É o básico bem feito e dá resultado. Por quê? Para que ele vai usar o lucro? Para ele crescer, para ele expandir, para ele contratar pessoas. Rodar um tráfego pago. Mas aí o tráfego ele já entra como despesa. É mesmo? O tráfego é despesa. Porque o lucro, vamos voltar lá na finalidade de uma empresa. Toda empresa, a finalidade dela é dar lucro para o dono ou dar lucro para os investidores. Caraca, eu não sabia disso não. Essa é a finalidade da empresa. Entendeu? Uhum. Se você, por exemplo, a gente tem uma empresa aqui, né? Se essa empresa ela não der lucro, aí obviamente é admitível, dependendo do negócio, você esperar para ter lucro. Uhum. Né? Como se diz, esperar para usufruir do lucro da empresa. A empresa ela Que tem é que o que dar você lucro. plantar, você vai colher, né? Assim, por exemplo, a gente determina, eu quero uma margem de 20% de lucro, por exemplo, no meu negócio. Uhum. E aí, essa margem de 20%, ela tem que estar dentro do meu radar de faturamento. Uhum. Para que no final do ano, a minha empresa faturou 1 milhão e ela vai ter que sobrar no caixa, com tudo pago, inclusive os meus prolabores, tem que sobrar R$ 200.000. Uhum. Sobrou R$ 200.000, o que eu faço com esse dinheiro? Tecnicamente, eu olho para mim quanto que eu investi. Eu investi 100 mil para essa empresa funcionar. Então eu tenho agora a oportunidade de recuperar o meu dinheiro. Então vamos supor, eu recupero os meus 100 mil e fica 100 mil no caixa. Uhum. E aí eu tenho agora uma segunda decisão. Eu vou pegar esses 100 mil Pode continuar falando. e vou reinvestir na minha empresa,
Uhum. ou eu vou tirar esse dinheiro, porque é um lucro. O lucro eu posso tirar, aí eu posso comprar um apartamento, enfim, posso ficar Pra com ele. nossa vida pessoal É, mesmo. o lucro, ele é porque como a empresa tem a finalidade de dar lucro, ela tem que dar resultado todo ano. Então por isso que, Uhum. por exemplo, algumas empresas como Petrobras, outras empresas grandes, elas pagam dividendos para quem tem ação, Caraca. porque você tem uma ação lá, você é um sócio dessa empresa, tem uma cota. Uhum. E aí ela paga centavos, vamos dizer assim, né, dessa cota para quem tem, como uma distribuição. Esse dinheiro sobrou, entre aspas, a palavra sobrou eu não gosto, tá, para falar de lucro, mas sobrou esse dinheiro, ela vai distribuir para o sócio, entendeu? Então, você, quando vai constituir seu negócio, você tem que colocar seu custo fixo, seu custo variável, quanto que você quer ganhar, e aí, e quanto você quer ter de lucro nessa empresa. Caraca. No Brasil, ouve-se muito isso. O que que é o lucro? É o que sobra. Depois que eu fechei todas as contas, paguei tudo, o que sobrou é meu lucro, né? A gente tem um livro chamado Lucro Primeiro, que eu li, e eu aplico isso aqui para dentro. Inclusive indicamos, né? Indica, né? Lucro Primeiro, um livro. Tem ele traduzido. Ele participa o seguinte: se a empresa ela nasceu para dar lucro, então o lucro não pode ser o que sobra. Eu tenho que definir as minhas estratégias para eu ter o lucro que eu quero. Caraca, Então velho. agora, se eu quero ter 1 milhão de lucro esse ano, eu tenho que construir todo o meu planejamento estratégico e tático para eu alcançar esse faturamento. Se a minha margem, por exemplo, é 20%, né? Vou colocar Uhum. conta de padaria. Se a minha margem é 10% e eu quero ter 1 milhão, eu tenho que faturar 10 milhões para sobrar 1 milhão, um exemplo, Uhum. entendeu? Então, ou seja, eu tenho que montar uma máquina no meu negócio para que eu fature 10 milhões de reais, a que no final das contas me sobre esses 1 milhão que eu quero. E Caraca. aí, óbvio, aí você aplica o percentual que você quiser. Então, quando você parte da premissa do lucro primeiro, significa que você, enquanto empresário, se paga antes de pagar todas as despesas. Porque você está colocando seu CPF no jogo, você está colocando seu risco de É, receber só risco de processo, de vida, tudo. dívida. Não, o de vida para mim, ele é normal, igual qualquer Uhum. pessoa. Mas quando você coloca o seu CPF debaixo de um CNPJ, você, em algumas ocasiões, vai responder com o seu patrimônio pessoal, a depender do que é o problema, o seu patrimônio. Então, sua empresa, por exemplo, uma dívida trabalhista. Se sua empresa, você errou, aconteceu uma pandemia, enfim, você teve problemas e não conseguiu pagar seus colaboradores, Uhum. né? E aí todo mundo entrou na justiça para receber. Nossa, um BO da Então, bexiga. e a dívida trabalhista, ela passa na frente de todas. Então pode Caraca. acontecer na justiça haver uma desconstituição da personalidade jurídica e aí a dívida atingir o CPF dos sócios. Nossa. Aí os sócios têm que vender carro, caso que é para pagar. Entende? Então, isso é o risco. Esse risco ele precisa estar na conta para você colocar e definir sua margem de lucro. Então, ou seja, se essa empresa ela precisa me dar lucro, eu vou fazer o seguinte, cara, o lucro é a primeira coisa que eu ponho no meu bolso. Uhum. Então, ou seja, eu estou me pagando, depois que eu pago todo mundo. Se eu não estou conseguindo pagar todo mundo, eu tenho que fazer duas coisas. Ou eu encurto a equipe, ou eu aumento o faturamento. Mas me Bota mais deixar. energia. O problema é que muitas vezes a gente, e eu já passei por isso, a gente passa por uma tolerância de, ah, não, cara, eu vou ficar aqui, vou ficar sem receber, não está dando lucro não, mas eu estou tentando, tal, tal, tal. E às vezes isso é viável, Uhum. mas eu falo que tem uma linha muito tênue assim entre a perseverança e a persistência. Fala mais sobre isso. Porque, por exemplo, eu posso estar insistindo num caminho que eventualmente, se eu continuar persistindo, às vezes eu estou furando uma bolha e aí eu vou romper e na hora que eu furar essa bolha eu vou ganhar muita grana. Caraca. Agora, por outro lado, eu posso estar batendo a cabeça na parede, daqui a pouco eu vou encontrar concreto. Então eu posso, por exemplo, estar Dá ruim batendo. mão de faca, você fala, né? Porque às vezes o empresário ele continua num negócio mesmo ele dando errado por orgulho, Ah, porque pode não achar que tá quer dando lucro. retroceder. Não, porque às vezes você não quer retroceder, você não quer talvez ter a sensação de que você falhou, sabe? Vocês são que não dá certo, que é um Exato. merda, Então, né, assim, assim, vamos é dizer que assim. tem um momento do negócio, e isso é difícil, não é Uhum. fácil, que você precisa ter uma maturidade de falar, cara, essa empresa ela tem que morrer, porque ela não vai mais andar para frente, ela não tem conserto, porque Uhum. o produto está mal feito, ou o mercado já não aceita essa forma mais, o modelo de negócio não para em pé. Uhum. Então, eu já cansei de ver, quem assiste aí Shark Tank, já cansou de ver negócios que não,
A gente, às vezes, que é mais leigo do que as pessoas que estão lá, que são investidores, já, né, tubarões, como dizem, Uhum. a gente vendo ali fala: "Cara, esse negócio não para de pé não". Aí na hora que os caras dão uma apertada, fazem uma pergunta, você vê que não para. A pe Literalmente. não para. Aí a pessoa fala: "Cara, eu não sei como é que você está vivendo", porque, o seu negócio, se você abrir a boca aí agora, depois desse programa for no ar, por exemplo, você não tem condição nenhuma de segurar o concorrente, ou o cara que vai fazer igual, ou a indústria, por exemplo, que você tá num segmento que existe uma indústria gigantesca, com muito mais dinheiro que você, infinito, Uhum. proporcionalmente falando, que te engole a hora que quer. Uhum. Então, tipo assim, e não vai ser os meu 1 milhão, às vezes, que vai fazer isso romper, então o cara não entra. Só que o empresário, e aí que é muito louco, porque para aquele empresário aquilo é a vida dele, ele deu a vida ali, ele talvez tem Caraca, que 5 anos, loucura, tem velho. 10 anos que ele está ali, ele vendeu casa, ele empregou o dinheiro dele todo ali. Então, é muito difícil desse empresário ele ser aconselhado por alguém, ou ele buscar uma ajuda, ou ele, depois de ter as informações, saber que o ideal era ele parar esse negócio, repensar o modelo, pivotar, que é o que acontece muito com as Estruturar, né? startups, e ir Uhum. para um novo caminho, ou voltar de um jeito diferente, ele continua insistindo, saca? E aí, o que que vai acontecer lá na frente? Ele vai adoecer ou ele vai falir. Um dos dois. Né. E o problema dele falir é que, alguns erros matam a nossa coragem, Caraca, e aí ele não consegue fazer de novo. que Aí o cara: loucura, mano. "Poxa, eu não sirvo para empreender, eu vou fazer concurso público, ou eu vou trabalhar de CLT o resto da minha Vou vida, porque trabalhar eu para os não sirvo outros. para empreender". Cara, na verdade ele serve. Primeiro que ele teve a principal coragem lá fora de peitar o que ele não sabia. Só que ele não o orgulho não deixou ele pedir ajuda, ou não deixou ele escutar a ajuda que ele recebeu. Caraca, que É loucura, sinistro, mano. cara, é sinistro. E eu já passei por todas essas fases. Aquela hora É, que você fala assim: "Cara, eu preciso fechar". Eu já fechei negócio que eu abri e o negócio, foi durante a pandemia e eu precisei fechar o negócio por causa de decisões, emocionais mal feitas que eu tomei. caraca. Até o momento, tanto é que eu fechei o negócio e entreguei de porta fechada com tudo que tinha lá dentro de coisa. Falei: "Cara, não quero nem saber. Pra mim isso aqui é página virada", Você sacou? deu, tipo, deu a empresa para É, outra pessoa. dei tudo, saca assim, não quis mexer. Porque exatamente por isso, porque não tô falando que isso é certo, Uhum. mas eu não tinha emocional para poder nem para pegar aquilo ali e desfazer de uma forma melhor, saca. Aí Caraca, eu abandonei, que sacou. É loucura, mano. louco, mano, é louco. E Não é não, acho fácil não. que deve ser, tipo, vamos falar de 100% dos empresários, acho que uns 50% você acha que faz isso? Que acontece isso hoje em dia? Por conta da isso já entra Ah, muito na questão da mentalidade do cara também, né? é Porque porque ele tem são que baixar bolhas, né, o mano. Não é só a mentalidade sempre vai entrar, né, uhum. não tem jeito. A mentalidade ela sempre vai rolar. Se você tem uma mentalidade, por exemplo, de vítima, você vai falar: "Ah, mas é a pandemia, mas é o governo". Vai sempre culpar alguém. Vai sempre ter um terceiro que tem culpa, e a culpa é sempre sua, sabe. A Uhum, responsabilidade na verdade, perdão, vou refazer. A responsabilidade é sempre sua, a culpa talvez não. Por uhum. exemplo, se o Banco Central amanhã mudar lá, der uma canetada e mudar a taxa de juros e isso prejudicar seu negócio, você não tem culpa, Até porque você não tem controle disso. entende. Uhum, Agora, a responsabilidade de ter mudado o seu negócio, o que que você vai fazer agora, é sua. Recentemente aconteceu isso no ramo das autoescolas, né. Não uhum. é mais obrigado a fazer as autoescolas. Poxa, Nossa, isso deve ter sido um é um baque baque gigante. absurdo. Agora, os caras têm culpa disso? Não tem. Não. Rolou um lobby, talvez por alguma coisa, eu não aprofundei muito no assunto, mas, o cara não tem culpa disso. Mas a responsabilidade do negócio dele parar em pé, dele mudar o modelo, dele fazer alguma coisa, é Reestruturar. toda dele, mano. Aí ele não pode pôr culpa no governo, porque é dele. Ele vai ter que aprender o que ele não aprendeu ainda, ele vai ter que buscar ajuda onde ele não buscou, ele vai ter que comprar uma consultoria que ele ainda não comprou, ele vai ter que investir em conhecimento e Conectar com viajar, alguém ele tem que fazer alguma coisa. Ou vai morrer. e fazer coisas que tá no controle dele. É. É difícil você querer, né. É É, difícil o cara sair desse orgulho, né, sair das coisas é, que isso é basicamente do orgulho. Então o cara sair das coisas que tá fora do controle dele e focar no que tá no controle dele. Por exemplo, que nem no caso você falou aí, o cara bolar uma nova estratégia para o sim, negócio dele. sim. Eu sei que isso dá muito bom, então, talvez, você que está vendo esse vídeo aí, você que é barbeiro ou algo do tipo empresário, talvez o seu modelo de negócio, o seu modelo de atendimento, talvez não tenha dado certo por conta de alguma coisa que você está fazendo, né, às vezes a gente fica culpando, principalmente eu vejo muito pela minha área, tá, Dani? Qual Fica que é o culpando porque principal? o cliente, fica: "Ah, porque o cliente isso, porque o cliente tem que pagar mais, porque o cliente isso aqui, ah, porque o cliente não vem aqui", sempre culpando o cliente. Outra questão é a questão, tipo, que eu falo, tipo, de tratar muitas vezes mal o cara. Às vezes o cara não volta pra cortar o cabelo com ele por conta dele. E eu falo isso muito aberto na minha rede social.
eu falo assim, cara, você tem que mudar coisas de você. Porque é que tá no seu controle, mano. Se o cliente for embora, cara, o que eu preciso mudar? A gente fala isso com nossos vendedores todo dia. O cliente compra pelo motivo dele, não é pelos nossos. Uhum. Então, o que que a gente tem que fazer? O nosso desafio é preparar um produto que casa com a vontade do cliente. Que necessita a dor dele, né? Que É, resolve a dor dele, no isso. caso. E que todo mundo que tem um problema paga para resolver. Não Uhum, tem jeito, uhum, entendeu? E aí, paga mais caro ou mais barato. Eu, muitas vezes no passado, e aí no caso do seu público é mais difícil, porque o seu público ele parte do sozinho, né? Ele é tipo uhum, o MEI ali que começou e tal. uhum. Mas uma empresa mais estruturada e tal, o empresário ele não cresce porque ele tem medo de investir, aí ele quer dominar todos os processos e quer fazer tudo ele mesmo, e Não é só aí, no empresário, não, é todos mesmo. e aí ele não consegue o seguinte, cara, você criou o seu negócio, então você aparentemente conhece a dor que você resolve. Uhum. Então, onde que você tem que investir? Em vender essa ideia, E esse focar produto, novas em forma de ideias. produto. Uhum. Se você ficar dentro da empresa cuidando de coisas operacionais, porque você não quer delegar, não confia em ninguém, não quer contratar e tal, cara, quem está vendendo a ideia? Saca? Uhum. Não vai ser a pessoa do financeiro. Literalmente não. É o cara que tá de batendo de frente. Olha, ó, veio o Flávio Augusto, é só pegar as Uhum. a história dele. Não, É isso mesmo. WhatsApp. Eu pegava telefone, ia para os lugares ligar e caia para dentro. Por quê? Porque o modelo de negócio é dele, ele enxergou. O empresário Aham. é aquele cara que enxergou o que às vezes muita gente não enxergou. Uhum. Então, ou seja, cabe a você desbravar isso, fazer as conexões, fazer aprendizado, crescer e multiplicar essa informação, E sacou? inovar. E inovar. Inovar, na verdade, a inovação ela precisa ser constante, né? Porque as coisas mudam muito rápido nos dias de hoje, mais ainda. Uhum. E o acesso à informação, ele está disseminado. Uhum. Esse é um bom e ruim, porque nem toda Uhum. informação ela é útil ou ela é verdadeira. E Caraca. aí a desinformação, que é muita coisa para lacrar, muita frase de efeito, é muita gente inventando coisa que não faz ou que não fez, encaminha o empresário inexperiente para o lugar errado. Que loucura, hein? Então um pouco mais pra frente, vaza. Hum? Só me coisar aqui, assim. Aí. Eu vou colocar aqui, ó. Você sobe só mais um pouco você. Subi? É. Ela Tava não deitando estrutura? gostosinho. Ela não fica esse Essa tudo não. aqui? Não? Deixa eu colocar esse aqui. Hoje não vai ter a musiquinha não, tá? Como a gente tá Oh, trocando ideia. Encosta aqui, ó. Encosta a pode cabeça. usar? Pode encostar. Aí. Deixa eu só colocar esse microfone um pouco pra cima aqui. Deixa eu chamar o Pablo para poder dar uns. Enquanto, Na hora que chegar aí, a gente entrega para ele o telefone. enquanto o Dani tá aqui chamando o pessoal dele, eu quero falar com você que tá aí na. Você que é barbeiro. O que o Dani falou aqui sobre essa questão de ter controle, eu venho aprendendo isso muito com o Marcos Paulo. No curso dele, ele falou assim, cara, tem duas coisas que você não, duas coisas que existem na sua vida que é uma, você tem controle, e a outra que você não tem controle. Vou te dar um exemplo muito claro, tá? Você que está vendo esse podcast aqui agora, você está vendo trocando essa ideia. O que eu não tenho controle sobre se o Dani levantar aqui do nada. Eu não tenho controle sobre isso. Não tenho controle sobre o celular dele, não tenho controle sobre o que ele pensa aqui. Mas o que que eu tenho controle? Eu tenho controle sobre essa máquina, eu tenho controle sobre a minha mentalidade. Talvez, é que nem o Dani estava falando aqui, sobre o seu negócio. O que vai acontecer não é o controle de outro barbeiro que está trabalhando com você, não é um auxiliar, não é um cliente seu, o controle é seu. E quando a gente fala de inovar, é pegar coisas simples, coisas básicas, por exemplo, hoje a gente usa muito a toalha. Mas inovar é pegar, por exemplo, por que não comprar uma máscara dessa para botar uma música legal no ouvido do cliente? Por que não inovar na questão da massagem? Então, inovar é praticamente isso. Isso você tem controle. Pegar e mudar totalmente a sua forma de atendimento. Você tem controle, mudar totalmente a forma de como você faz. É o como você faz, entendeu? O como que a estratégia que você bola. E depois você vai pro operacional fazer ali acontecer e ponto final. E em cima disso, Dani, eu quero deixar aqui, enquanto você está com os olhos vendados, eu acredito que muito empresário, como a gente estava conversando aqui, ainda mais no seu ramo, eu quero fazer umas perguntas para você. O que que você faria? O que que você já viu assim para você na sua vida, em questão de empreendedor, que você viu que tipo foi tipo de olhos tampados e deu muito certo.
o que você não estava vendo assim de verdade, que deu muito certo para você, que você jogou uma operação para algum funcionário seu, que ele bolou uma estratégia ou algo do tipo que fez ter um resultado bom. Qual que foi? O que que você qual que foi o pé? Você coloca o pé e Deus coloca o chão, vamos dizer assim. Cara, o maior Deus coloca o chão pra gente foi quando houve um alinhamento entre, por exemplo, a Dani, minha esposa, hoje é minha sócia aqui, né? Uhum, Então, você deve ter visto lá na entrada, nós temos uma placa falando exatamente isso ali, né? A uhum, gente colocou o pé e Deus colocou o chão. uhum, Porque quando a gente alinhou no mesmo propósito uhum, de tocar um negócio, ela fazia atendimento para outras mulheres, né? Ela dava mentoria para mulheres empreendedoras e a gente decidiu, diante de uma crise, decidiu que a gente tinha que trabalhar junto. Então a gente, obviamente, não é que a gente decidiu, né? A gente ouviu uma palavra do Senhor a respeito. uhum, A gente é uma empresa cristã aqui, então a gente fala que a empresa é de Deus, de uhum, Jesus, e a gente só toca, né? uhum. É tudo emprestado pra gente, né? É, nós temos, na palavra fala da vinha, né? Que ele deu a vinha para que a gente produzisse e uma hora ela vir cobrar os frutos. Uhum, Então, na hora que a gente alinhou, diante de uma palavra desse, Deus falou assim, cara, é vocês dois, eu não quero que vá um sozinho, nem para um lado, nem para o outro. A gente, assim, alavancou a ponto de, no Réveillon, por exemplo, a gente olhou para trás e falou, cara, não sei como, uhum. sabe? Então, Uau. assim, obviamente a gente trabalhou, a gente preparou, a gente executou, mas atingir o resultado que a gente atingiu, a gente não consegue entender o tamanho. É como se a gente não tivesse feito o esforço necessário para acontecer como aconteceu. Uhum, E aí a gente experimentou a graça, sabe? uhum, Por a gente ter obedecido, por a gente ter se alinhado, porque inclusive de você ter uma empresa que a sua esposa é sua sócia, então ela trabalha contigo e aí você separar os papéis, né? O uhum. papel de marido, o papel de esposa, o papel de sócia, o papel de gestor. Caraca, Esse é um desafio que a gente todo dia aqui passa. passa e tem dia que a gente sucumbe, né? Que a gente erra e aí tem que pedir perdão. Como eu falei, a humildade de pedir perdão e do outro lado a humildade de perdoar, né? Uhum, Porque muitas vezes a gente acha que a gente não vai perdoar a pessoa, que é imperdoável e tal. Fala, quem é você, né? uhum. Caraca, que loucura, né? Quem é você para falar que é imperdoável? Você que erra todo dia e foi perdoado por Cristo. Quem é você na fila do pão? E aí, eu estava falando da questão da ousadia, né? Que você, quando se propõe a ter o seu negócio, e aí eu acho que vale isso também Uhum, quando você trabalha numa empresa, que a gente chama de, muita gente se fala que é o intraempreendedorismo, né? Você empreender no CNPJ do outro. Ou seja, o risco é todo do cara, mas você tem a liberdade de colocar suas ideias, de buscar formas alternativas, isso te ensina. Você uhum. vai, você vai fazer a empresa ganhar mais dinheiro e tal, o seu chefe vai ficar feliz, mas isso te ensina. Então, se você sair amanhã, você levou aquilo para você. Né? O dinheiro, por mais que você possa ter levado, você perde em jogo, ou você pode investir, ou você pode perder, mas o seu conhecimento, irmão, já era. Ninguém tira, Caraca. né? E aí eu falo da você ter a sua vida, né, a sua carreira, aí seja enquanto empresário ou enquanto colaborador, profissional liberal, enfim, um trilho ou uma trilha. Uhum, Então, o trilho significa que você vai andar sempre onde alguém determinou que você vai andar. uhum. Um trem não pode andar fora do trilho. Né? Caraca. Agora, quando você está numa trilha, você tem opções. Então, na trilha, você vislumbra lugares novos, você tem capacidade de criar uma outra trilha nessa trilha. Uhum, Então, a vida, se você tiver a oportunidade e a sabedoria de conduzir sua vida como uma trilha, ao invés de um trilho, você vai longe, cara, em aprendizado, em riqueza espiritual, por que não riqueza material também, né? uhum, Porque a riqueza material, ela reflete o quão, aí é uma visão filosófica, óbvio,
mas o quanto de impacto você está causando na sociedade em volta de você, né? Caraca. Se você parar para pensar, o, o que explodiu no Brasil, né, de venda de curso online, por exemplo. E aí, Nossa, para cresceu muito. variar, o brasileiro fica dando de pejorativo. Ah, mais um vendedor de curso. Cara, se você gravou um conteúdo aí, igual esse aqui, vamos supor que isso é um curso. Uhum. Cara, e do outro lado lá um cara ouviu e aí Mudou o a vida cara dele. resolveu sair da inércia. Já valeu, velho. Entende? Então isso muda o impacto. E se esse impacto ele reverbera em 1000 pessoas, em 100 mil pessoas, em 1 milhão de pessoas, você não tem como você não ficar rico. Uhum. Então é uma consequência natural disso acontecer. Isso só não pode ser a sua busca, a sua finalidade, porque se essa for a sua finalidade, pode se tornar cansativo, Uhum. porque talvez você não suporte os nãos do caminho ou as quedas do caminho, sabe? Que é o que mais tem, né? A gente vai acertar muito menos do que errar na vida. E aí, eu estou falando isso como pessoa e como empresário, né? Uhum. O Thiago Negro, por exemplo, já falou, cara, você só precisa acertar uma vez. E realmente, né? Na história dele, por exemplo, ele já tentou emprego em algumas corretoras que depois os caras pediam, pelo amor de Deus, para ele ir para lá. Para ele voltar. Então, ou seja, uma decisão muda tudo. E você só precisa de acertar uma vez. O Flávio Augusto fala isso. É um acerto, cara, que você precisa. Você não precisa de acertar 10 vezes. É um só, uma única coisa. Na hora que você, por exemplo, aqui... Subiu? A gente tá nesse negócio e tal. Daqui a pouco, a gente acerta o modelo. Esse modelo impacta absurdamente muita gente. Uhum. E aí isso vai chamar a atenção de uma empresa grande, um fundo financeiro, que vai falar, cara, eu quero ter essa carteira, eu quero ter esse modelo de negócio na minha base. Quanto que custa isso? Ah, vai custar 100 milhões de reais. Perfeito. Então, ou seja, É seu. eu acertei, sacou? Vendi o meu negócio. É que nem eu falei Augusto com a WhatsApp, que vendeu também. O Orlando City. Exato, Entendeu? exato. Que Então, deu assim, certo. o resultado o que o Flávio Augusto fala que é muito legal é que ele comprou tempo de novo, né? Uhum. Ele gastou muito tempo para fazer o negócio que depois que ele teve dinheiro, ele agora tem tempo para fazer novos negócios, e aí ele tem o dinheiro, ele tem o conhecimento, ele não tem o tempo. Assim, por exemplo, ele está com 50 anos, ele não está com 20, ele tem muita vida pela frente, mas ele não tem mais 20. Ele tem 50. Ele tem 50. Então, ou seja, como é que ele vai potencializar para fazer agora vários negócios igualmente milionários ou até bilionários, mas porque ele tem um conhecimento de X anos. Ele já chegou lá? O dinheiro que ele tem, ele não vai precisar usar nesses projetos dele, por quê? Porque como ele já provou que ele fez, os bancos, que são donos dos maiores capitais, os fundos de investimento, vão colocar o dinheiro na mão dele para fazer. Então ele vai ganhar novo dinheiro, multiplicando o dinheiro que não é dele. Baseado só no conhecimento que ele adquiriu. Sacou? Então é um ciclo virtuoso, cara. Para ele, vamos dizer assim, se tornou um pouco mais fácil. Totalmente. Muito mais fácil. A régua é mais alta, mas ele já conhece o caminho. Né? Eu tenho um amigo que teve muito dinheiro, sofreu um acidente físico, né? E ele perdeu todo o dinheiro. Porque ele foi declarado como morto praticamente. Ô, louco! E aí foi roubado por todo mundo, né? Os parentes que trabalhavam com ele, roubaram tudo. E quando ele voltou sem nada, mano. A família tinha passado fome e tudo, sacou? Caraca. E aí ele voltou com sangue no olho, querendo vingança a todo custo da galera. Nossa. E uma das coisas que eu mais falei com ele, cara, enquanto você quiser vingança dessa galera, você não vai voltar a quem você era antes. Você tem que focar a energia no que você já fez, velho. Você tem um conhecimento absurdo. Isso nada te tirou. Você perdeu o recurso. Mas você tem ainda o conhecimento, velho. Se você tem o conhecimento, agora basta você se conectar com as pessoas certas, né? Estar sob bom direcionamento, que o recurso vai aparecer. Porque o cara que tem dinheiro, por exemplo, um investidor, né? O cara que quer multiplicar o dinheiro dele, ele está em busca de pessoas que tenham um projeto
que pare em pé, que é rentável e que esteja disposto a pôr a mão na massa e só está precisando do dinheiro. Esse é o investidor e esse é o fundo de investimento, entendeu? Uhum. Pô, esse cara já multiplica, eu vou pôr dinheiro nele, velho. Porque em 2 anos esse cara vai tirar de meu 1 milhão que eu botar nele, vai voltar 12, vai voltar 1.000, 100. Então beleza, velho, vou pôr nele. Deixa ele Pronto. ralar lá, sacou? Deixa ele se virar lá que ele vai fazer. É que nem, por exemplo, você conhece a CIMED, né? Sim. Você viu que o João Adib, ele deu um passo. Você conhece o Toguro? Conheço. Você viu que ele deu um passo com o Toguro? Peraí, cara. O Toguro foi um cara que inovou o ramo da bebida, assim, falando sobre aquele negócio de sabor. Ele investiu pro cara entrar no marketing da empresa dele. Eu vi para falar sobre ressaca, né? É, entendeu? Pós-ressaca. Pois é, isso é uma visão que eu tô falando. Se o João Adib, por exemplo, fosse aquele empresário que estava lá preocupado com as planilhas, ele não ia falar assim, cara, putz, esse cara aqui eu já vi isso, porque o empresário, o cara que é empresário, cara, empreendedor mesmo, assim, ele pensa diferente. Não tem jeito. A cabeça é diferente. Sacou? As oportunidades que você enxerga, aonde às vezes uma pessoa tá fazendo um trabalho repetido ali, né? Tipo, robozinho, né? Uhum. Cara, o empresário olha e fala assim, cara, eu vou conseguir fazer um sistema para melhorar isso. Aí o cara pega aquele ali, que às vezes era uma dor na empresa dele, ou era um funcionário que viu, cara, não faz sentido eu fazer isso aqui. Então, quando você tem esse insight, não faz sentido eu fazer isso aqui. Você já tem uma primeira oportunidade de criar um produto para resolver isso. Resolver a dor. Mas primeiro vai olhar se essa dor é de todo mundo, né? Se não é só do seu dono da empresa que você tem. Se não é só sua, né? Porque às vezes você trabalha numa empresa que o cara não pesquisa nada de sistema, de nada. Então esse cara, a dor que ele tem ali é uma dor que já foi resolvida em 1950. Só que ele ainda não é fechado, sacou? Caraca. Então, você tem que ter o olhar sempre assim, cara, de crítico. Como é que eu melhoro isso? Como tem é que mais eu gente mudo? com essa dor, eu quero fazer, eu estou disposto a pagar o preço, porque tem isso. Né? Muita gente quer entrar no empreendedorismo por causa do dinheiro. É a mesma coisa da galera que faz concurso público por causa do salário. O cara fez o concurso público pensando no salário e esquece que ele vai viver 40, 50 anos lá dentro daquele negócio. 30 anos, fazendo algo talvez totalmente enfadonho, um lugar ultrapassado, ser sentado do lado de um cara que não quer crescer, que não vai te ensinar, porque o cara está preocupado mais com a aposentadoria dele do que te ensinar. Uhum. Então isso é um ponto a se pensar. Quando eu fiz direito, por exemplo, eu não quis ir para o ramo do concurso público, onde a maioria da galera gosta, quer, né? Uhum. Exatamente por isso. Falei, cara, eu quero crescer, não é pelo financeiro. Mas eu quero pelo pessoal, né? Não, eu quero fazer algo, cara, que ninguém vai bater nas minhas costas e vai falar que eu não posso mais. Porque o funcionário público você pode fazer o que a lei manda, né? É diferente. Uhum. Então eu falei, cara, eu queria fazer delegacia de Polícia Federal. Eu falei, imagina eu, delegado de Polícia Federal, adoro investigar as coisas, e vou pôr a mão num cara e vai chegar alguém e vai falar assim, cara, esse cara aí não pode, porque ele beneficia lá o governo, esse cara você não pode pôr a mão. Aí eu falei, pô, cara, por que eu tô fazendo aqui? Saca? Por que eu tô fazendo isso? Aí eu falei, não. Você sabe que... eu quero ter fruto do resultado, eu quero ver o resultado, eu quero fazer o resultado. Ver a transformação da vida das pessoas. Acontecer, né? No negócio, né? Resolver um problema. Tudo é resolver, né? Tudo é resolver. Você está resolvendo um problema. Então, tudo é resolver. Então, o que eu quero é exatamente isso. Ter esse benefício de, poxa, cara, conseguir construir algo que resolveu o problema de alguém. Caraca. Isso aí, mano. E, cara, vamos deixar... Eu vejo muita galera fazer essa questão da última mensagem, né? Essa última mensagem, eu sei que tem muitas pessoas com muitos problemas pessoais e problemas empresariais. E às vezes o cara não sabe nem como dar esse passo, o que o cara precisa fazer, o que o cara precisa mesmo. Pô, cara, qual que seria... Vou resumir isso, tá? Qual que seria uma mensagem que você fala para esse cara assim, pô, cara, tá difícil, não tô conseguindo, principalmente para os jovens, tá? Principalmente jovens. Jovens, ele, como diz na palavra, né? Jovens têm muita força, tem muita disposição, tudo isso. Na palavra você sabe muito bem como que diz. Então, qual que é a mensagem que você deixa tudo para essa galera assim? Pô, se você olhasse pro Daniel de 26, 20 anos, de 15 anos, 18 anos, que tá começando, 30 anos, 36 anos, você tem, né? 41. 31, de 27, 26 anos, o que você diria para esse Daniel assim, que você pode deixar essa mensagem para a pessoa? Cara, é bem reflexível, né?
Você olhando o Daniel lá atrás, o Daniel mesmo. O Daniel, o cara lá de trás, era o Daniel que sonhava, mas não sabia transferir esse sonho para projeto. Uhum. E muita gente ainda faz isso, né? Então você sonha, você quer, mas você não sabe como operacionalizar para aquilo acontecer. Uhum. E, né, obviamente, quem vive de sonho é criança. Sonhou. Você deseja algo, você sonhou com algo, quero ser uma empresa de X milhões, de X tamanho, quero impactar determinado mercado, quero ser o primeiro em tal lugar, tal mercado. Pega isso, joga no papel, faz planejamento, separa isso em várias etapas, né? E construa isso, e vai construindo etapa por etapa. Porque a gente, ao longo do tempo, desde da Revolução Industrial para cá, a gente perdeu a noção do todo, por exemplo, de um processo completo. Quando você pega um agricultor das antigas, ele tinha que saber a melhor terra, qual que era a melhor semente, que hora que era boa plantar, que hora que é bom para colher, que hora que é bom para vender. Então ele conhecia o processo inteiro. Então ele tinha a paciência para esperar as coisas acontecer, porque ele sabia que era naquela etapa. Uhum. E com a Revolução Industrial, né, o Ford, a gente passou a ser especialista naquela etapa. Uhum. Então, ou seja, o processo ele anda no carro, né? O carro vem, aí tem um cara que aperta o parafuso, tem um cara que faz a porta, tem um cara que coloca o para-brisa e tal. Então o cara hoje ele só faz o parafuso, ele não olha lá na frente. E o fato da gente ter perdido essa capacidade de ter o olhar expandido para o todo, e aí quando você vê todo, você consegue vir e falar, cara, para eu chegar ali, eu tenho que ter isso. Aí para eu chegar nisso, eu tenho que ter isso. Hoje eu estou aqui. Então você desconstrói, né? Torna aquele projeto de 10 anos em pequenos projetos de meses, de 3 em 3 meses, de 1 em 1 ano, 3 em 6 meses, e aí você vai validando. E aí, na medida que você vai cumprindo, o quebra-cabeça vai construindo. O problema é quando a gente faz a comparação com a vida de alguém que a gente não conhece, baseado nas informações que a gente não sabe se são reais. O que vê nas redes sociais. E aí você quer ter aquele resultado, sendo que você não teve o mesmo começo que aquela pessoa, ou você não pagou o preço que aquela pessoa, ou aquela pessoa nem é o que ela é. E aí, ou seja, todas as 3 comparações, elas são injustas com você mesmo. Que aí você desconsidera quem você é, o que você sabe, de onde você nasceu, o que você já buscou aprender. Enfim, você não pode se arrepender das decisões que você não tomou. Caraca. É isso aí. Gente, terminando mais esse episódio, obrigado, Dani. Obrigado. E obrigado pela sua disposição, obrigado pelo seu carinho. Você que está vendo esse vídeo aqui, ó, talvez você possa pegar um insight ou algo do tipo que mude totalmente a sua vida. Uma coisa que o Dani falou pode mudar totalmente a sua vida. Estou dizendo que todas podem mudar, mas uma coisa. Sim. Que você pegue essa mensagem ou algo do tipo, uma coisa que você aplique, vai para cima, busque esse conhecimento, se aprimore, você tem a capacidade totalmente de crescer, tá? Vamos lá, até o próximo episódio. Foi um prazer ter você aqui. Valeu, irmão. Eu que agradeço, prazer ter você aqui na empresa. Tamo junto. Obrigado, irmão. Valeu, irmão.